secretário municipal de saúde, Ademir de Souza. Muito bom dia. Bom dia, Daércio. Bom dia a toda a equipe da Rádio Saudades FM. Bom dia a todos os ouvintes. Prazer falar com vocês, Daércio. Muito obrigado. Ademir, as pessoas questionam se, diante da situação que não foi revertida em Araraquara e consequente endurecimento das regras em outras cidades também do entorno aí de Araraquara, eles perguntam se Matão estuda essa possibilidade também de endurecer aqui as medidas até agora obedecidas no município. Bom, Darcy, primeiro, as medidas que foram adotadas pelo prefeito Edinho ontem em Araraquara não são de endurecimento. Elas são de, na verdade, passando para mais alguns dias. Manutenção da medida mais dura já tomada, né, Ademir? Não, na verdade, o lockdown era total no final de semana e a partir de ontem ele estende o lockdown até sábado. No entanto, abre postos de gasolina, autoriza o funcionamento de supermercados, uma série de outros serviços que, na verdade, acaba sendo uma restrição desses trabalhos. Ele está voltando, vamos dizer assim, à fase anterior, mas mantendo o lockdown até sábado. Essa é a medida que o prefeito Edinho tomou em Araraquara. A informação que a gente teve, pelo menos aqui, as manchetes lá da imprensa de Araraquara, dizendo manutenção do lockdown mais severo. Eu entendi que continuaria por mais alguns dias. Na verdade, a leitura, se fizer a leitura do decreto de ontem, assim que nós recebemos, nós fomos observar a leitura, você vai perceber, por exemplo, o lockdown no final de semana fechava os postos de gasolina e só permitia o abastecimento de veículos oficiais, da Polícia Militar e de ambulância. A partir de hoje, os postos de gasolina começam a funcionar das 8 até as 6 horas da tarde, autorizando o abastecimento de qualquer veículo, desde que seja para pessoas que se locomovem do seu trabalho, etc. Bom. Funciona também a partir de hoje os supermercados com capacidade de 30% internamente e no sistema delivery. Então, assim, uma série de outros serviços, eles acabam no lockdown que foi estendido até sábado, eles retornam com uma série de restrições para começar a funcionar. Ontem, quando ele ampliou o chamado lockdown, eu questionei aqui, inclusive, a nossa equipe aqui, dizendo, olha, não se esqueçam que nós temos duas situações. Primeiro é um lockdown, o seu formato tradicional, vamos dizer assim, se é que é a melhor palavra, e depois, na sexta passada, esse endurecimento maior ainda. Eu perguntei na hora lá, escuta, mas qual ele está prorrogando, né? E aí a manchete que veio de lá foi esta de lockdown severo é prorrogado. Eu entendi que era o mais severo, né, pela palavra empregada lá. Mas se você está dizendo e leu aí, então vamos... De qualquer modo, é um lockdown e não há, segundo o prefeito Edinho, em entrevista que eu ouvia hoje de manhã, ele dizia, olha, não há perspectiva de volta às aulas, nós só podemos pensar isso na segunda quinzena de março, porque ainda estamos... Enfim, ele relatou ainda a gravidade da situação, né? E aí... na verdade, senhor, mantém-se, né? E você vê que nós estamos todos na expectativa, inclusive, hoje há um pronunciamento, pelo menos está previsto um pronunciamento do governador do estado para falar sobre a questão de como é que vai ficar as regiões, se vai haver regressão de regiões, se vai haver o abrandamento em determinadas regiões. Então, todo mundo aguarda com expectativa. Os prefeitos da região convocaram novamente uma nova reunião em função do que aconteceu no lockdown e mesmo das medidas anunciadas ontem à tarde pelo prefeito Edinho Silva. Novamente, ontem havia um comunicado da DIR que haviam 18 pessoas na fila de espera aguardando vagas para serem transferidas para UTIs na região e não havia vagas, né, para se colocar essas pessoas. Então, toda essa discussão, até ontem à tarde, que permeou a discussão através dos prefeitos, entre os prefeitos na região, houve uma chamada extraordinária que vai acontecer agora às 10 horas da manhã, então teremos essa reunião de prefeitos. A conversa que vai acontecer se dá em torno dessa questão, que na verdade não é uma questão tão nova já, essa questão da transferência de pacientes, essa questão da dificuldade dos hospitais
de atender esses pedidos. Você vê que há 15 dias atrás nós tivemos a unidade do nosso SAMU deixando aqui a cidade de Matão para ir até Araraquara e transferir um paciente da cidade de Araraquara até Barretos. Então é uma realidade que nós estamos vivendo e que ela vai se esgarçando cada vez mais, ela vai recrudescendo conforme se recrudesce a condição da transmissão, e daí as medidas vão sendo adotadas para que as pessoas possam tomar conta e realidade daquilo que está acontecendo, que os fatos são graves, e por isso a gente precisa da colaboração da população nessa questão do distanciamento social, para que não haja essas medidas. Mas a partir dessa medida do prefeito Edinho, a gente aguarda agora a reunião dos prefeitos hoje às 10 horas, aguardamos logo depois do pronunciamento sobre o Plano São Paulo, que vai ocorrer no estado de São Paulo, que vai ser anunciado pelo governador Dória, e os prefeitos devem voltar a se reunir ainda hoje, depois do pronunciamento do governador João Dória, para que a gente possa saber quais serão efetivamente, a partir dessas duas reuniões dos prefeitos e da decisão do governador João Dória, quais serão as medidas que serão adotadas, evidentemente levando em conta esse noticiário que está demonstrando aí o agravamento da crise. Bom, diante disso então, o município chegou a pensar ou pensa em alguma situação diferente desta que está mantendo até aqui? Dada esta situação regional, ou aguarda? Porque também essa manifestação do Dória hoje pode culminar com a regra, inclusive falam, não sei, Ademir, de um toque de recolher de meia-noite às 5 ou 6 da manhã, em todo o estado. A medida, ontem à noite já, e hoje pela manhã a gente já vê esses noticiários, a exemplo do que já ocorreu no estado do Ceará, já ocorreu no estado da Bahia, pelo governador Rui Costa. Me parece que seria essa mais uma das medidas adotadas pelo governador João Dória, até porque nas regiões onde a situação está mais agravada, o Plano São Paulo, a aplicação do Plano São Paulo já está na fase na fase mais dura, que é a fase vermelha, que é o caso que nós estamos aqui. E isso, evidentemente, Daércio, eu gostaria até de repetir aquilo que o prefeito Adalto disse em entrevista no seu programa. Essa é uma questão que está colocada para os governantes, que a gente chega assim, nós temos limites para fazer as coisas, né? Há limites no sentido de que tudo aquilo que pode ser feito está sendo feito. E aí você começa, quando há esse agravamento, quando não há o distanciamento social, quando as pessoas abusam, fazem aglomeração, aumenta a transmissão do vírus, o que ocorre? Começa isso a bater tudo na porta dos hospitais. Então a situação vai ficando agravada. Por isso essas medidas vão sendo adotadas. Agora, mesmo essas medidas, elas são adotadas e com limites. Porque o que se pode fazer, no limite, é fazer as pessoas ficarem em casa. Para evitar tudo isso, a gente precisa do distanciamento social. Agora, a grande saída para isso, o que é? É vacina, né? Nós não podemos mais nos permitir sem cobrar das autoridades competentes que eles precisam resolver essa situação, que mandem vacina para as cidades. A vacina é a forma mais eficaz de contenção da transmissão do vírus, porque ela imuniza as pessoas. O fato das pessoas que já passaram pela doença também que cria a sua imunização. Então, esse é o remédio mais eficaz. Essa é a medida que tem que ser tomada. Eu fiquei feliz na semana passada quando vi, embora tardiamente, a publicação da dispensa de licitação pelo governo federal para comprar mais 2 bilhões e 300 milhões de vacina. Esse é o assunto do dia, essa deve ser a pauta. Senão... Mas eles por lá acenam com a possibilidade de que os próprios municípios comprem suas próprias vacinas. O município de Matão teria a dotação para isso? Se não tiver, a gente cria, né, as condições. Se o caminho for esse, embora que a gente tenha acompanhado, inclusive, a discussão no Congresso Nacional já de uma nova medida provisória para que o governo possa liberar a chamada chave de ouro, da regra de ouro do governo federal, para que ele possa investir sem atingir a meta de responsabilidade fiscal, ou seja, ultrapassando a meta de responsabilidade fiscal, para que o governo federal possa conduzir os recursos para fazer essa compra. Mas, na verdade, uma discussão que já vem tardiamente, mas o que a gente espera é que ela seja resolvida e que as vacinas cheguem até a cidade, porque essa vai ser a solução. Até que não se encontre a cura para a doença, vacina, vacina,
vacina. E se no limite os municípios tiverem que fazer, você não tem a dúvida, nós vamos fazer todos os esforços para que Matão também possa contemplar e atender a sua população. Então nós estamos sempre agindo no limite. Aí o que nós vamos, você sabe, nós temos uma outra discussão que é a falta de profissionais médicos na nossa cidade, que é um problema que vem agitando a cidade há muito tempo. Temos filas enormes de pessoas querendo se consultar, e essa é uma oportunidade. Inclusive, ontem o prefeito Adalto e eu tratamos com a direção do Hospital Carlos Fernando Malzone uma das medidas para poder ajudar, inclusive, essa quantidade de pessoas que vão até o Hospital Carlos Fernando Malzone, a contratação dos médicos pela prefeitura é mais uma medida que ameniza essa situação. Por quê? Na medida em que a gente coloca médicos na rede básica de saúde, havendo a conclusão de que a pessoa está positivada, se ela for testada, está positivada, a gente pode, na nossa rede básica de saúde, atender essas pessoas, e que vai contribuir também para que o hospital possa trabalhar com os casos mais graves. Então, são medidas assim que nós consideramos, por hora, importantes na nossa cidade, que nós estamos tomando todas as medidas para que elas ocorram, para que a gente possa evitar o mal maior, que seria a aplicação de um lockdown. Eu digo para você, por enquanto está descartado na nossa cidade. Ok, a menos que o governo do estado decida por si só lá como pode, pelo que dizem lá em São Paulo, e se isso acontecer, evidentemente todos os municípios serão submetidos ao decreto estadual, e falam por lá que poderá haver, portanto, toque de recolher geral no estado de São Paulo entre meia-noite e 6 da manhã. Exatamente, o governador ele tem... Ele pode anunciar isso hoje, né? Está marcado para as 12h45 de hoje, viu, gente? É isso ele pode anunciar, mas ele tem uma situação no estado de São Paulo que você tem algumas regiões, como é o caso da Araraquara, que está na fase vermelha, mas você tem outras regiões que estão na fase laranja e outras que estão na fase amarela, porque a incidência do vírus não está tão agravada quanto está nessas regiões da fase vermelha. Então, para ele tomar uma medida de lockdown no estado é muito mais difícil do que uma medida particular numa cidade. Não há dúvida. Então, a alternativa que o governador está posturando, me parece, pelo menos são essas as notícias de bastidores, é que ele deve anunciar um toque de recolher entre 9 e 6 horas da manhã, então a gente aguarda essa expectativa. Ninguém apostaria aí de que as regiões amarelas ficarão em amarelo. Eu estava ouvindo agora, acompanhando, a região de Sorocaba está lá numa situação muito, entre aspas, confortável, mas a coisa complicou de alguns dias para cá. Então tem muitas regiões, Ademir, que estão na fase amarela, por exemplo, mas que desde que foram para a fase amarela, tudo também piorou, e agora resta saber para que fase irão, porque o desenho do mapa é amarelo, mas de 10 dias para cá já de amarelo não tem mais nada também, né? Tá complicado, viu? Exatamente, a situação é bastante delicada, e aí, se me permite, você falar com a população, aproveitar a audiência do seu programa para dizer para o nosso povo. O distanciamento social, gente. Nós precisamos fazer o distanciamento social para que a gente evite a proliferação do vírus na nossa cidade também, e a gente possa evitar maiores problemas e medidas mais restritivas aí. Muito obrigado, secretário. Tenha um bom dia. Obrigado pela atenção. Portanto, Ademir, um abraço. Muito obrigado. Bom dia. Grande abraço para você e todos os seus ouvintes.